Boa tarde, pessoal, ou boa noite. Bem, já é boa noite, né? A ideia aqui, né, é mostrar para vocês aí que a internet, de certa maneira, quer dizer, que ela precisa ser defendida para poder continuar crescendo do jeito que ela sempre cresceu. Então, vou mostrar aqui algumas informações para poder produzir o debate depois. Bem, isso daqui eu vou passar, tá? Quer dizer que eu sou ligado ao Comitê Gestor da Internet, né? Eu sou do NIC-BR. O Comitê Gestor da Internet aí tem por objetivo aí discutir os assuntos relacionados à internet e, né? Quer dizer que a internet aí é uma coisa um tanto quanto antiga, né? Porque ela foi motivada aí em relação ao que os russos naquela época fizeram, né? Lançaram lá o foguete Sputnik, tal, ganharam uma certa notoriedade na mídia e os americanos não podiam ficar fora desse cenário, criaram a tal da ARPA, né? Porque é a Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas do Departamento de Defesa americano, como resposta ao movimento russo, e com isso, né, quer dizer que foram sucedendo vários fatos aí, até que acabou culminando com o nascimento da internet. Quer dizer que, só para ter uma ideia, né, quer dizer que a ARPANET aí conduziu um plano, né, de rede de computadores, né, de compartilhamento de recursos, porque cada pesquisador que eles chamava lá para poder trabalhar com eles, falava assim, ok, quer dizer, que eu concordo em ajudar vocês aí na pesquisa, tudo, mas eu quero um supercomputador na minha sala. Aí eles falaram, não tem dinheiro para tudo isso. Tá, então, fizeram um programa, e esse programa aí acabou culminando no nascimento da internet, em 69, né, 29 de outubro de 69, e já em 69 também, né, começou a ter as primeiras documentações relacionadas à internet, que são essas Request for Comments. Então, tudo na internet hoje é baseado em Request for Comments, quer dizer que tudo que vocês queiram saber como é que funciona tal, recorra às RFCs. Então, o Steve Crocker foi o primeiro a colocar essas RFCs, e para contextualizar, né, em 72, o Bob Kahn e Vinton Cerf, eles acabaram criando umas regrinhas mínimas aí para arquitetura de rede aberta. E essa arquitetura de rede aberta é o que norteou a internet até os dias atuais. Então, eu digo que, na verdade, é um negócio bem simples, né? Quer dizer, que se você tem uma rede, você montou uma rede, se você é empresa, ou se você é academia, ou se você é um provedor de acesso, se você quer se conectar à internet, você não precisa fazer nenhuma alteração na sua rede. Basta que você tenha disposição de querer se conectar, aí adquirir um roteador e, através desse roteador, aí, conectar a sua rede na internet. Ok? E levando em conta de que a internet, né, ela é uma rede de melhor esforço, quer dizer, você não tem garantia nenhuma. E fora isso, né, ela não tem controle centralizado, ou seja, não tem um controle global a nível de operações. Então, isso daí é o que acabou norteando aí toda a criação da internet, e a gente precisa ficar sempre atento para mantê-la do jeito que é, quer dizer, que sempre aberta, sempre que quiser alguém se conectar, alguma rede que querer se conectar, que possa seguir dessa maneira. E dessa maneira a gente vai continuar crescendo. Aí veio a web, né? A web já é coisa de 89, né? O Brasil acaba se conectando na internet em 91, então a web é um pouquinho anterior à ligação do Brasil à internet. Aí, em 91 mesmo, a National Science Foundation abre a internet para uso comercial. Em 95,
a National Science Foundation, né, a rede dela é descomissionada, e mais ou menos em 95, 96 é quando começa a internet comercial aqui no Brasil, ok? Já nessa época aí, né, quer dizer que é bom lembrar, né, porque o próprio Tim Berners-Lee, que foi inventor da web, ele já via que a internet ia sofrer congestionamento. E nessa época, lá em 95, ele estava lá no MIT, propôs um desafio para os seus colegas, os professores, né, e desse desafio, né, porque simplesmente foi, olha, nós vamos sofrer congestionamento. Do jeito que está crescendo o tráfego aqui, não tem como evitar o congestionamento se a gente não fizer algo. Isso acabou fazendo com que as CDNs fossem criadas. Então as CDNs, né, porque é rede de distribuição de conteúdo, que depois a gente vai falar com mais ênfase mais tarde, é um negócio que, vamos dizer assim, é uma solução que foi criada em 95, né, a partir de 95, mais ou menos em 97 já começou a ter empresas comerciais com esse conceito, tá? Então, o nosso ponto de troca de tráfego aqui no Brasil é de 98, quer dizer, que o primeiro foi criado na FAPESP. No conceito novo aí de ponto de troca de tráfego, né, quer dizer, que é de 2004, ok? Que veio com um conceito diferente do conceito de 98. No conceito de 98, o ponto de troca de tráfego, né, era um conceito de que se alguém viesse se conectar nessa infraestrutura, tinha que fazer troca com todo mundo. Já em 2004, já ficou um negócio mais aberto, quer dizer, que você faz o que você quiser, desde que seja sistema autônomo e desde que seja tráfego internet, ok? E essa infraestrutura veio para ligar todas as infraestruturas de pontos de troca de tráfego que tinha numa metrópole. Então, mesmo aqui em São Paulo, em 2004, tínhamos pelo menos 3 infraestruturas funcionando de forma isolada, e o PTT Metro veio para poder interligar todas essas infraestruturas, né? E o pessoal podia fazer o que quisesse, acordo de troca de tráfego multilateral, acordo de troca de tráfego bilateral. Isso acabou culminando no que a gente chama de ciclo virtuoso, quer dizer, que acabou vindo empresas de conteúdo, que acabavam atraindo empresas de provedores de acesso, e que atraía mais provedores de conteúdo, e assim entrou nesse ciclo virtuoso aí. Bem, importante aqui, né, pessoal, é ressaltar o conceito de ponto de troca de tráfego. Quer dizer, o ponto de troca de tráfego é uma infraestrutura para sistema autônomo, ok? E o objetivo é você interligar os sistemas autônomos através dessa infraestrutura, ok? Mas só que um ponto de troca de tráfego necessita de pelo menos 3 sistemas autônomos, ok? E essa infraestrutura, ela não interfere no tráfego que cursa através dela, ok? Ela não interfere, não altera, quer dizer que, então ela é uma estrutura que simplesmente interliga os sistemas autônomos, facilita essa interligação aí. Então, aqui eu coloquei aqui uma nota, né, que um ponto de troca de tráfego é distinto de uma rede de acesso à internet ou de uma rede de provedor de trânsito ou rede de empresa de telecomunicações. Ela é uma infraestrutura simplesmente para poder facilitar a troca de tráfego entre sistemas autônomos, ok? Então, essa definição, né, está no site da Federação das Associações dos Operadores de Ponto de Troca de Tráfego a nível mundial, que compõem as associações da América Latina, associações da Europa, associações da Ásia e Pacífico, associações da África. Isso daí forma essa federação e chegou-se nessa definição do que seja um ponto de troca de tráfego. E eu friso isso, né, porque muitas vezes o conceito é mal utilizado, então é bom ter em mente do que é um ponto de troca de tráfego, e está muito bem conceituado nesse site. O que deixa a desejar, né, e assim, isso daí, de uma maneira geral, acontece em definições que parecem óbvias, né? O que é um sistema autônomo? Quer dizer que
todas as explicações que você pega nas literaturas abordam o que é um sistema autônomo de forma indireta, ok? Então, eu digo que a definição de sistema autônomo está numa request for comment que descreve o protocolo BGP utilizado na internet, aquele protocolo para a comunicação entre sistemas autônomos. Ok? E aí, de quebra, ele acaba definindo aí o que é um sistema autônomo de forma indireta. A própria Laura Denardes, né, no seu livro aí, The Global War for the Internet Governance, também aborda o que é um sistema autônomo de forma indireta. Basicamente, né, quer dizer que a gente acaba identificando dois grandes pedaços aí num sistema autônomo. Uma é, primeiro, a arquitetura física e outra coisa é a parte de tabela de roteamento global da internet. Então, com essas duas identificações, fica fácil você identificar um sistema autônomo. Importante frisar que o sistema autônomo ela não se limita às empresas de telecomunicações. Ela também engloba redes de governo, redes acadêmicas, redes de comércio eletrônico, redes de banco, redes de empresas de conteúdo, ou seja, ela é muito mais ampla do que redes de telecomunicações. Então, e o ponto de troca de tráfego, né, ela atende a todas essas redes, ela não se limita aos provedores de acesso à internet. Bem, aí chegamos aí nesse cenário, né, que hoje em dia as CDNs têm um papel bastante importante na internet, principalmente por causa daquela nota em verde lá, que fala o seguinte, né, que se você questiona um provedor de acesso à internet, você vai ver que os provedores de acesso à internet vão dizer o seguinte, quer dizer que, para poder atender os meus usuários residenciais, se eu tiver fazendo a troca de tráfego com as CDNs principais, né, porque no caso é a Akamai, Google, Netflix, Facebook, né, isso daí vai corresponder a mais de 60% do tráfego que eu necessito para poder atender meu usuário final. Então, olha só o que aconteceu naquela solução proposta em 95 pelo Tim Berners-Lee. Quer dizer que hoje é uma rede necessária e essencial para o bom funcionamento da internet, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, são redes, né, que, na verdade, replicam o conteúdo. Tem os servidores, né, que essas CDNs vão acabar distribuindo de forma geográfica, ok? De tal maneira que esses servidores ficam próximo ao usuário final. E ficando próximo ao usuário final, o usuário final, ao pegar esse conteúdo, ele vai ter uma percepção boa. Quer dizer, que ele vai ter a sensação de que o conteúdo está muito próximo dele, quer dizer, que o conteúdo está rápido. E, com isso, ele vai ter uma experiência muito boa de acessar esses conteúdos aí e, com isso, vai usar mais internet e, obviamente, quem presta esse tipo de serviço também vai ter os seus clientes satisfeitos e vai vender mais soluções para esses clientes aí. Bem, mas só que quando a gente fala de ponto de troca de tráfego, quer dizer, que a gente também precisa ver como é que essas CDNs são implementadas. Então, existem duas grandes filosofias aí. Uma é chamada de Bring Home, no qual as CDNs, né, os proprietários das CDNs acabam bancando tudo, ok? Então, todo o custo de CAPEX, OPEX, é toda bancada pela empresa de CDN. Então, com isso daí, quando ela vai colocar essa infraestrutura em algum local, ela vai lá, contrata o serviço de data center, contrata todo o trânsito necessário para poder alimentar os seus servidores. Então, todo esse custo, né, é dela, ok? Aí tem uma outra filosofia, que é chamada de filosofia Interdeep, no qual as CDNs negociam com os provedores de acesso que têm troca de tráfego muito grande com eles. Então, nessas condições aí, quando alguma dessas redes aí atinge tráfego na faixa de 1 GB aí para poder, digamos, trocar com eles, eles oferecem servidores para serem colocados dentro da rede dos provedores de acesso.
Só que nessa solução aí, o provedor de acesso precisa ofertar, nesse caso aí, infraestrutura de data center e precisa também bancar com o trânsito necessário para poder alimentar esses servidores. As CDNs simplesmente entram com os servidores, ok? E a administração dos servidores. Então, dessa maneira, quer dizer que fica um ganha-ganha dos dois lados, né? Porque essas soluções aí acabam economizando banda, porque a banda necessária para poder alimentar é muito menor do que para poder atender esses usuários finais, e com isso daí fica todo mundo satisfeito. Só que, vamos dizer assim, eu não sei se vocês sabem, né, quer dizer que convencer alguém a ser sistema autônomo não é uma tarefa muito trivial, ok? No Brasil, a gente tem feito esse trabalho aí de longa data, e por isso que hoje, né, quer dizer que o nosso país aqui, né, conta com mais de 4.000 sistemas autônomos aqui no Brasil, ok? Mas apesar desse trabalho, né, que a gente tem feito, essa quantidade aí, se comparado não com a América Latina, tá? Em relação à América Latina estamos até bem, tá, ok? Porque se vocês olharem esse gráfico aí, vocês vão ver que, vamos dizer assim, a Argentina lá está com algo como 600, alguma coisa assim, sistemas autônomos. Tá, então que é o segundo país em quantidade de sistemas autônomos aqui na América Latina. Só que, se a gente compara com os Estados Unidos ou com a Europa, quer dizer, que esse número que a gente tem é um número considerado pequeno. Tá, okay? Então, tem muito trabalho a ser feito também. E notem vocês, né, que essa estrutura de ponto de troca de tráfego, ela é para sistemas autônomos. E se não tiver sistemas autônomos, não adianta ter ponto de troca de tráfego. Tá? Então, por isso que ser sistema autônomo é importante nesse cenário. Então, aqui tem o crescimento de como o Brasil tem crescido, né, em relação à América Latina e Caribe. Aqui tem a distribuição geográfica de onde esses sistemas autônomos estão, concentrado principalmente na região sul-sudeste. Na região norte aí tem muito pouco, né? Aqui tem a divisão por estado e por região, né? Então, a maior parte está na região sudeste, né? Quer dizer, vocês podem ver com mais calma. Aqui por cidade, né? Quer dizer, que a cidade que mais tem sistemas autônomos aí, mas mesmo a cidade de São Paulo tem menos de 1.000, né? Tem 855 aí, no caso. Está seguido de Porto Alegre, que tem 138, Rio de Janeiro 115, e assim vai. Tá, então, normalmente, tem mais sistema autônomo aquelas cidades que têm mais atratividade para a prestação de serviço. Então, São Paulo é de fato, aí, a cidade que mais atrai provedores de acesso. Aqui tem esse tráfego, né, que hoje, o ponto de troca de tráfego de São Paulo aí é o maior da América Latina. Ela está entre os 10 pontos de troca de tráfego maiores do mundo, né? Então, ela tem um papel bastante importante aí no cenário brasileiro, e só São Paulo aí tem algo como 80% desse tráfego trocado. Então, hoje isso já está alcançando aí na faixa de 1,8, a totalidade, sendo desse 1,8, 1,4 é São Paulo, tá? Só para terem uma ideia do que é, digamos, trocado, é 1,8 terabits por segundo, pessoal. Não é uma estrutura pequena, é terabits por segundo. Então, é razoável. Mas só que, vamos dizer assim, o Brasil também, né, para poder atrair mais CDNs e para poder distribuir as CDNs pelos rincões do Brasil aí, precisa fazer com que a construção de data centers seja atrativa. Ok? E tem um ranking aí, feito por uma empresa aí, essa Cushman Wakefield aí, que põe o Brasil lá nos países que ele ranqueia, né? Põe a gente lá no final. Então, que a gente precisa melhorar esse ranking aí. E a gente, né, a última publicação anterior a desse ano aqui foi em 2013, né? E a gente acaba percebendo que a gente acabou
perdendo posições, quer dizer, que a gente piorou em relação a 2013, porque 2013 ainda tinha expectativa de Copa do Mundo, tinha expectativa dos Jogos Olímpicos, e já em 2016 já não tínhamos mais nada disso, e mesmo tendo o Marco Civil da internet, a coisa não melhorou. Quer dizer, então, acabamos piorando. Então, a gente precisa fazer um certo esforço nesse sentido aí. Então, resumo lá, o que eu quero, digamos, passar para vocês. Tem que manter o conceito de que seja um ponto de troca de tráfego. Temos que incentivar a criação de mais sistemas autônomos. Temos que manter os PTTs abertas, quer dizer, de tal forma que qualquer rede de sistemas autônomos que queira se conectar, possa se conectar. Temos que manter o Marco Civil da internet, quer dizer, que é importante, né, para nós aí, que o conceito que tem o Marco Civil, né, ela seja preservada, quer dizer, que tem várias tentativas aí de tentar macular o que diz o Marco Civil da internet. Temos que também diminuir as barreiras para a instalação de data centers neutros, né? Neutros no sentido de que não sejam data centers que tenha influências, por exemplo, de operadoras, porque quando o data center é de uma operadora, ela não vai deixar que outras operadoras possam prestar serviço de redes dentro do data center dela. Então, a neutralidade é importante para que qualquer um que queira se instalar dentro do data center possa fazê-lo. E é importante também trabalhar junto com as CDNs para melhorar a experiência do usuário final. Então, esse é o recado que eu queria dar. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en español, o portuñol, un poquito. Yo vengo de Argentina, represento a la Cámara Argentina de Internet, la Asociación de Internet de Argentina, y voy a hablar los mismos temas que Milton, pero desde la visión de Argentina. No hago la reseña que hizo Milton de Internet, es muy buena. Voy a hablar directamente de las razones y las barreras que tuvo el desarrollo de Internet en la Argentina y en Latinoamérica, en la mayor parte de los países de Latinoamérica. El primer problema que tuvimos fue precios altos. 1 mega de Internet en 1995, 1996, valía mucha plata. De hecho, los enlaces que teníamos en la Argentina eran de 64 kilobits por segundo, no de megas, en el 95. Y un enlace de 64 kilobits por segundo valía $40.000 mensuales. Luego lo que pasó en nuestra región es que en función de la estructura que estaba organizada Internet, había muy pocos Tier 1, muy pocas redes que llegaban al 100% de Internet. De hecho, había solamente 2. Y no había acuerdos de peering entre ISPs. No existían los acuerdos de peering entre los ISPs en los años 90. Y en la mayoría de nuestros países, todos los ISPs o los Internet Service Providers o los proveedores de acceso tenían un solo upstream provider, un solo proveedor hacia arriba. Y como mostró Milton, muy pocos o casi nulos sistemas autónomos, ASNs, en nuestra región. Y casi no había acuerdos de peering con carriers. Todo era IP Transit o tránsito IP. En ese momento, más del 45% de todo el tráfico de América Latina salía a través de un solo operador Tier 1. Y todos sufríamos mucha pérdida de paquetes, packet loss, en nuestras redes. La situación del crecimiento de América Latina en los últimos años ha cambiado esta situación y ha obligado a las redes a comportarse de otra manera. La economía digital ha generado muchas modificaciones y yo tomo 2 puntos o 2 hitos importantes, y para mí el más importante de todo en la Argentina, por ejemplo, es el 2012.
Es el año en que la mayoría de los argentinos empezó a tener smartphones y empezó a tener tablets conectadas a Internet. Ese año se ve un gran crecimiento del tráfico y una disrupción en la curva. Hay una modificación muy grande de cantidad nueva de usuarios a Internet. Al principio, en 1995, yo fui uno de los primeros ISP de Argentina. Las máquinas que teníamos para poder conectar tenían Windows 3.11. ¿Se acuerda alguno del Windows 3.11? No tenía ni siquiera un software de dial-up, el Windows 3.11. ¿Sí? Recién en el Windows 95 apareció, de alguna manera, incluido dentro del sistema operativo la posibilidad de hacer un dial-up y conectarse a Internet. Si miramos desde ahí hasta acá, en el 2012, todos los dispositivos que los usuarios en Latinoamérica tienen ya vienen con conexión directa a Internet. Y ese fue el cambio para mí muy importante. El tráfico en nuestra región, el 70% del tráfico al cual los usuarios de América Latina accedían no estaba producido y no está producido en América Latina. Y este es un problema. Cuando digo América Latina también incluyo el Caribe, ¿sí? Las siglas LAC es Latinoamérica y Caribe. Y el 65% de los ASN de América Latina se conectan con 4 carriers o con 4 Tier 1 en nuestra región. Y esto fue una de las barreras, y es una de las barreras del crecimiento que hemos tenido y que ha hecho que sea muy lento. Pero también sucedió algo. El contenido busca estar cerca del usuario final. Las redes de contenido esperan que la experiencia del usuario sea mejor y para eso llevan el contenido lo más cerca posible del usuario final. Esto implica y fue la creación de las CDNs y los modelos los explicó Milton recién, así que no voy a ahondar en eso. Los dos modelos o los modelos existentes hoy de CDN cumplen con resolver uno de esos problemas que se presentaron y en la región de América Latina y Caribe fue muy grande ese problema. El problema que pasó al principio con las CDNs es que las CDNs eran producto de un negocio entre el carrier y un proveedor de contenido. Y Milton nos explicó y nos mostró hace un ratito una transparencia en la que decía que 4 redes de contenido hoy resuelven el 60% de lo que un usuario recibe. Con lo cual, fíjense cómo ha cambiado eso. Hoy, en total, en América Latina, no más de 12 proveedores de contenido se llevan casi el 90% del tráfico de todos los usuarios. Esto es porque 1 hora de video en Netflix equivale a millones de mails. 1 hora de video en YouTube equivale a comunicaciones peer-to-peer muy grandes, con lo cual esas redes pasaron a tener una relevancia muy importante. Y además, un fenómeno que se dio mucho en Brasil y también se dio en la Argentina, fue que el acceso a Internet es visto como un servicio de valor agregado. Y muchos ISP de pequeña y de mediana escala aparecieron en nuestros países. Y no fueron los grandes operadores de telecomunicaciones los que empezaron llevando Internet a todos los pueblos y a todas las ciudades de estos 2 grandes países de América Latina. En otros países fueron menos. Hay muchos menos ISPs o proveedores de acceso en el resto de los países de Latinoamérica que los que hay en Brasil y los que hay en Argentina. ¿Y cuáles fueron los objetivos de estos ISPs? Y también de algunos gobiernos. Promover el desarrollo de lo que acá se llama banda larga o banda ancha en español, mejorar la calidad y la disponibilidad de Internet, porque no solamente la calidad se ve por la velocidad, sino por la disponibilidad. Y la disponibilidad se obtiene gracias a accesos de
gran ancho de banda, a redes de fibra óptica con capacidad de entregar gigas en vez de mega en lugares remotos o, como decimos en la Argentina, en el interior del interior. ¿Sí? Lo que se hizo y lo que se buscó para mejorar esta situación fue generar tráfico dentro de cada región y que el tráfico de una región no deje esa región si el destino final está dentro de esa región. Es decir, no pagar tránsito por otra ciudad si el tráfico va a ser local, o no pagar tráfico por otra región si ese tráfico o tránsito de una red hacia la otra está dentro de una misma región, dentro de una misma ciudad. Y también lo que se buscó es que el delivery de datos sea 100% confiable y bajar mucho esos costos. Yo les decía que en 1995 un exceso de 64 kilobits por segundo valía $40.000 mensuales y hoy en la Argentina se consigue un acceso mayorista de 1 megabit por segundo, en promedio 15 a $20, depende la ciudad o la región dentro de la Argentina. Eso es lo que ha bajado desde el 95 el costo al 2016 del acceso mayorista, el acceso que pagan de tránsito los ISPs. Y los objetivos, como decía, fueron promover actores locales, promover redes locales y promover contenido local. Que los usuarios y los generadores de contenido pongan y dispongan contenido en forma local en cada una de las regiones. Importante ver la cantidad de actores que mostraba Milton en los participantes en los PTTs del interior de Brasil. Es muy parecido a lo que sucede en la Argentina. Buenos Aires tiene la mayoría y el resto del país no supera los 15 o 20 miembros de cada PTT, o de cada IXP, como le decimos nosotros. Entonces, nos cuestionamos de alguna manera, ¿qué impulsar? ¿Cómo logramos que el regulador promueva Internet y no la frene? ¿A quién había que promover? ¿Qué promover? Promover el desarrollo de redes de fibra óptica locales, promover la interconexión regional, desarrollar backbones nacionales de fibra óptica. En la Argentina nos vimos en la disyuntiva, en la discusión, si los proveedores de contenido tenían que estar o no estar perteneciendo a los puntos de intercambio de tráfico, porque no eran vistos como operadores ni como prestadores de acceso. Y de hecho, en la Argentina, los prestadores de acceso a Internet tenemos una licencia otorgada por el regulador que se llamaba de valor agregado. Y entonces en ese momento decíamos, ¿hace falta tener licencia de valor agregado para pertenecer o estar interconectado? Como bien lo mostró Milton, entendiendo lo que son las definiciones de lo que es un IXP, no hace falta. Una universidad es un prestador de servicios de una red de Internet dentro de la universidad y es un generador de contenido y nunca va a tener una licencia de operador de telecomunicaciones. Entonces no tiene sentido que esa sea la limitante para estar interconectado. Entonces los incluimos. Y lo mismo los proveedores de contenido puro, las agencias de gobierno. Las agencias de gobierno nacionales, estaduales, provinciales o municipales son uno de los mayores proveedores de contenidos locales. ¿Y que también le íbamos a pedir que saquen licencia para dar ese servicio? No, lo que queremos es que los usuarios de esas regiones accedan al contenido y a los servicios que el gobierno ofrece. Entonces el gobierno tampoco tiene que tener licencia y tiene que ser reconocido como una red. Entonces, lo que entramos en una discusión, esa discusión se generó en toda Latinoamérica, es cómo impulsar una facilidad técnica. Una facilidad técnica como la interconexión de redes de Internet, había que impulsarla. Y entonces aparecieron y están creciendo en nuestra región los puntos de intercambio de tráfico, IXP o PTT, como les decía Milton hace un rato.
¿Y qué desafíos entonces nos planteamos de esta manera? Desarrollar la interconexión que mejore el tráfico dentro de cada región. Es muy importante para no aumentar los costos que el tráfico no deje la región. Al principio en la Argentina, cuando pagábamos ese enlace tan caro, 2 operadores de acceso de Internet en la Argentina se veían en Miami. No intercambiaban tráfico en la Argentina y eso era costoso. Hoy pasa lo mismo dentro de la Argentina. No necesariamente 2 operadores de Internet tienen que ir a Buenos Aires, tienen que resolver el tráfico lo más cercano posible donde está su red. También tuvimos el costo de distribuir las CDNs en los IXPs. En nuestra asociación en Cabas hicimos la mayoría acuerdos con los dueños de las CDNs para poder lograr distribuir ese contenido lo más cerca del usuario final. A cada uno de los puntos de intercambio de tráfico que abrimos en la Argentina le sumamos la mayor cantidad de CDNs que podemos. También nos juntamos de alguna manera y logramos bajar el costo del tránsito fuera de la región, fuera de la Argentina o fuera de Latinoamérica. Y trabajamos con el regulador para desarrollar políticas de generación de contenidos locales y regionales. Trabajamos con el gobierno argentino, en este caso, para desarrollar contenidos de los municipios y aplicaciones que los usuarios de esa región puedan usar. Y de esa manera, más gente puede acceder a contenido de mejor calidad, con más disponibilidad. ¿Qué conclusiones sacamos? Los puntos de intercambio de tráfico se transformaron en puntos estratégicos para que el tráfico mejore. Mejoramos la Internet local. Generamos una mejor percepción, una mejor experiencia en el usuario final, porque el contenido está más cerca. Redujimos los costos de interconexión. Redujimos también los costos de tránsito. Y, muy importante, ya no pagamos casi el 80% del tráfico que sale de nuestra región. Lo pagan las CDNs. Antes nosotros pagábamos por ir a buscar ese contenido a Estados Unidos. Ahora ellos lo traen a nuestra región y nosotros ya no pagamos por ese tráfico. Y como último, para concluir, creemos que la conclusión es desarrollar más puntos de intercambio de tráfico, reducir los costos de acceso que tienen los operadores para llegar a esos puntos de intercambio de tráfico. Esa es una limitante muy grande. Si hay en una región, en una ciudad, hay un punto de intercambio de tráfico, las ciudades y los operadores que están cercanos a esa región tienen un alto costo para llegar hasta ahí y hay que reducirlo. Necesitamos más proveedores de contenido locales, más ISP conectados a los IXP y promover contenido en los IXPs. Nada más. Gracias. Bom, eu não tenho uma apresentação porque me coube falar um pouquinho de um paralelo a esse histórico que foi apresentado tanto pelo Milton como pelo nosso colega da Argentina, porque frequentemente a gente tem uma confusão razoavelmente grande entre a terminologia que se usa em internet e a terminologia que se usa em telecomunicações, e se misturam problemas de telecomunicações com problemas de internet, e muitas dessas discussões acabam no regulador tentando encontrar soluções mágicas para o que acontece. Então, eu vou fazer um paralelo rápido, tá? Para que vocês possam imaginar as diferenças. Década de 80, o serviço de telecomunicações mundialmente conhecido era a telefonia. Tá? E a telefonia analógica, não era a telefonia digital. Existiam regras internacionais, existia uma regulamentação internacional seguida por todos os países e, basicamente, esse serviço era monopólio no mundo inteiro. Esta era a situação do serviço de telecomunicações. A infraestrutura desses serviços era uma infraestrutura desenhada para essa situação. Então, os meios de transmissão, a distribuição dos meios de transmissão, a localização das centrais locais, das centrais de trânsito, era exatamente para isso. Tá? Então, existia um modelo de telecomunicações que funcionava dessa forma.
Quando surge a internet, a primeira utilização, né, de recursos de telecomunicações da internet, mais interessante foi o que mencionaram rapidamente aqui, foi a descagem, né, o uso da rede de telefonia local para acessar um provedor e daí acessar a internet, né, o famoso dial-up, que era usar a mesma rede de telefonia de voz, né, que você usava para falar, para chegar a um provedor. Olha a característica interessante. Era esse o recurso porque a única rede que existia era a rede de telefonia. Não se falava, telefonia móvel era algo pouco falado. Tá? Então, era esse o recurso que tinha disponível, era esse o recurso que era usado. Uma característica interessante. A rede de voz sempre foi desenhada para transportar voz. E mesmo quando foi digitalizada, continuou com esse conceito. Tanto que a velocidade na rede digital de voz é 64 kilobits para transportar voz, tá? E por isso que apareciam circuitos de 64 kilobits internacionais, que também era o que existia no formato digital em telecomunicações. Então, percebam o seguinte, a internet aproveitou as infraestruturas que existiam, tentou utilizar as infraestruturas que existiam, tá? Eram as melhores e mais apropriadas? Percebam que, pelo que foi explanado, não. Tanto que, diferentemente de vários países, por exemplo, nos Estados Unidos, construir infraestrutura de internet não depende de uma licença de telecomunicações. Você pode construir infraestrutura de internet sem ser prestador de serviço de telecomunicações. Então, ainda falando de telecomunicações, finalzinho da década de 80, início da década de 90, o máximo de tecnologia, né, que se alcançou num consenso internacional era a discussão de uma rede digital de serviços integrados. Uma rede fixa que serviria para mais de um serviço, que serviria inclusive para comunicação de dados, porque era uma rede digital. Mas era uma rede formada basicamente por 64 kilobits, com algumas capacidades de múltiplos de 64 kilobits. Essa rede tinha uma coisa interessante. Como era uma rede digital, ela trouxe uma solução para o acesso, que vocês acabaram conhecendo depois como ADSL, que acabou sendo usado também para a internet, apesar de não ter sido utilizado na RDSI, acabou produzindo a tecnologia do ADSL, tá? Que melhorava um pouco a capacidade de transmissão do par metálico, mas não resolvia o problema efetivamente. De novo, a falta de infraestrutura era grande, tanto no acesso quanto na interligação daqueles que promoviam a internet. O problema continuava existindo. Enlaces de 64K eram o máximo que podia se utilizar, tá? A digitalização avança e você passa a ter velocidades de transmissão maiores. Mas você não tem nenhum serviço de telecomunicações que faça uso disso. Você continua tendo voz, né, como um dos serviços principais. Surge a telefonia móvel, basicamente, quando se inicia também com o serviço de voz. E não se tem uma grande utilização para a capacidade de transmissão digital que estava sendo colocada. Quando é que isso surge? Isso foi mencionado aqui. Quando o smartphone aparece. Quando a possibilidade de usar uma capacidade do acesso do móvel é um pouco maior do que aquela que você tem na DSL. E a capacidade de integração disso na rede melhora um pouquinho. Você sai do computador preso à tomada e vai para um dispositivo que você carrega com você para qualquer lugar. Então, as mudanças, percebam, aconteceram de fora para dentro, né? Elas vêm sendo promovidas não de uma construção de rede para chegar à internet, mas de fora para dentro. E o conceito da internet é esse mesmo. A internet nasceu para usar a infraestrutura que estivesse disponível e, por princípio, não modificar nada do que existisse. Né? Qual é a situação que a gente vive hoje? Essa infraestrutura é muito importante, porque a internet passou a ser um elemento extremamente importante na vida de todo mundo. Então, a solução de CDNs, as soluções que foram colocadas aqui, que são antigas, precisam ser implementadas. O que acontece quando você vai discutir a implementação dessas soluções?
as estruturas de redes de telecomunicações não são apropriadas para esses modelos. As estruturas são construídas, por exemplo, nas redes de acesso são redes estrela. É um ponto central distribuído para os seus usuários. Tá? A característica da rede CDN não é essa. Então, existe um pequeno problema. Enquanto nós continuarmos fazendo infraestrutura de telecomunicações e tentar utilizá-la para a internet, né, a gente vai precisar fazer adaptações. No nosso caso, e no caso argentino também eu suponho que seja assim, existe uma dificuldade, tá, principalmente no regulador, de entender que as infraestruturas são independentes. Eu não vou usar necessariamente a infraestrutura de telecomunicações para fazer a internet. Eu vou usar uma infraestrutura de transmissão de dados mais adequada. Se ela vai servir para um serviço de telecomunicações também ou não, não é a preocupação de quem trabalha com a internet. Então, este momento em que você discute o que incentivar, tá, tem realmente uma dificuldade. Como é que eu incentivo uma empresa de telecomunicações a fazer alguma coisa que não é telecomunicações? Que não serve para o serviço que ela presta? E como é que eu incentivo alguém a fazer infraestrutura que não serve necessariamente para telecomunicações, tá, sem estar regulado pela mesma camada, pela mesma estrutura que um prestador de serviço de telecomunicações tem? Tá? As coisas se confundem. Usa-se a palavra aqui interconexão, no ponto de troca de tráfego. Interconexão porque eu tenho sistemas autônomos interconectados, interligados. Tá? A palavra interconexão em telecomunicações nasceu depois do processo de privatização e por uma razão muito simples. Eu tinha a rede do operador A e a rede do operador B. Ao interligar essas redes, eu tinha que decidir um critério, uma regra, para garantir que elas se interligassem e garantir as remunerações. Não tem nada a ver com troca de tráfego de internet. São princípios completamente diferentes e distintos, né? A localização dos pontos de interconexão, por exemplo, de telecomunicações, tem a ver com a área de prestação de serviço. A localização do ponto de troca de tráfego não tem nada a ver com isso. A escolha é completamente diferente. Então, o processo de distribuição dos pontos de troca de tráfego, o processo de construção das CDNs, segue uma lógica diferente da lógica de telecomunicações. Se isto não for entendido, a gente vai ter sempre muita dificuldade em estimular esse segmento. A gente sempre fica vinculado à estrutura que existe. Me perguntaram uma vez, né? Mas tudo vai ser internet. Tá? Eu não acho que a gente vai chegar a esse ponto. Acho que a gente vai continuar tendo serviço de telecomunicações e internet. E uma dificuldade grande vai ser tentar convergir essas infraestruturas. Eu acho que elas não convergem porque, de fato, na sua estrutura, na sua concepção, elas têm modelos diferentes. Algumas partes podem ser aproveitadas, mas elas não convergem completamente. Tá? Então, hoje, a ideia aqui, né, era muito dizer o seguinte: a gente precisa estimular a criação de pontos de troca de tráfego, porque a criação do ponto de troca de tráfego não só estimula o crescimento da internet, como reduz o custo da internet para o usuário final. É algo que o usuário talvez não perceba, mas o efeito é esse. E se esse custo reduz para o usuário final, obviamente a internet cresce. Né? Nota no mapa que o Milton apresentou do Brasil, me perguntam, né, qual é a dificuldade de ter internet na região norte? Eu não tenho ponto de troca de tráfego na região norte. Essa é a dificuldade de ter internet na região norte. Para trocar tráfego entre sistemas autônomos na região norte, tem que vir parar aqui no centro do país. Quanto custa isto? Tá? Então, eu teria que ter um estímulo para conseguir levar e colocar os pontos de troca de tráfego nessas regiões. No que isso tem a ver com telecomunicações? Nada. A gente não está falando de telecomunicações. Tá? A gente está falando de políticas que seriam necessárias para promover o desenvolvimento da internet. Então, eu acho que é muito importante para aqueles que lidam com a internet conhecerem as diferenças e, principalmente, conhecerem um pouco do investimento que tem que ser feito neste segmento. Tá? Eu já vi muita gente dizer que a internet é um roteadorzinho em algum lugar e a internet parece que está plugada numa nuvem que ninguém enxerga. Tá?
E não é, ela é, na verdade, a construção de uma infraestrutura toda interligada. Se não houver interligação dos AS, não tem internet. É a promoção da interligação de AS que cria a internet, que amplia a internet, né? Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Eu confesso que nossa preocupação hoje é o órgão regulador, conversávamos antes, na Argentina e no Brasil, imaginam que vão criar regras de interconexão de telecomunicações que vão estimular a internet. O receio que a gente tem é que, com isso, você vai efetivamente estrangular a internet. Você vai complicar o desenvolvimento da internet, vai dificultar a criação de pontos de troca de tráfego, vai complicar as regras desnecessariamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação peculiar. Apesar da internet ser serviço de valor adicionado, a parte de telecomunicações, né, é serviço de telecomunicações. Então, ele não precisa tirar licença para fazer a internet, mas ele tem que tirar licença para transportar o tráfego de dados da casa do cliente até o provedor de internet. A Anatel diz que tem alguma coisa como 6.000 licenças desse tipo hoje. Tá? E até está pensando como é que ela faz para não dar licença para esse tipo de cliente de atividade, porque ela não consegue sequer controlar isso. Então, a gente acha que tem muito que aprender ainda sobre o que é a internet e separar isso de telecomunicações para poder encontrar um caminho que possa ser trilhado pelos dois, né, com benefícios para os dois lados. Essa era a minha mensagem. Obrigado.